senhores vereadores, senhoras vereadoras da terceira idade, simbolizando a nossa prestigiosa confiança da ordem e progresso do destino de nossa terra, nossa gente. Declaro aberta a primeira sessão da segunda legislatura da Câmara da Terceira Idade, nesta terça-feira, dia 5 de novembro de 2013. Peço a todos uma salva de palmas ao Pavilhão Nacional. Passamos à segunda parte da tribuna livre. Faço o uso da tribuna a senhora Maria Graça Lison de Brito para discorrer sobre o segundo Congresso Municipal do Envelhecimento Ativo. Por gentileza, o nosso amigo Bruno, o primo, faça acompanhar a pessoa. Você tem 10 minutos para transcorrer. Se algum vereador quiser fazer alguma pergunta, você é obrigado a deixar responder. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro momento, meu nome é Marjorie Grace e eu sou gerontóloga. Antes de começar qualquer coisa, é muito importante eu saber, vocês sabem o que é gerontologia? O que ela pode fazer por vocês? Alguém sabe? Não sabem? A gerontologia é uma profissão nova que surgiu aqui no Brasil faz 6 anos. Para fora do Brasil, ela é muito antiga já. E a gente estuda o processo do envelhecimento humano. Então, a gerontologia é a ciência que vai estudar o envelhecimento humano. E ela estuda mais o que do envelhecimento humano? Ela estuda a parte biológica dele, psicológica e social. A gente fala que tem um olhar holístico para ver o idoso. Então, qualquer coisa que precisa de idoso, seja acessibilidade, nutrição, tá doente, qualquer coisa, é o gerontólogo a primeira pessoa. Porque vai te acolher, vai saber o que está acontecendo com você, é a ciência que vai estudar e tentar entender o contexto que você está inserido para promover melhor qualidade de vida para a pessoa idosa, para os familiares, cuidadores, profissionais de saúde. Então, é isso mais ou menos que eu sou. Eu sou estagiária de gerontologia do CREAS. E hoje de manhã eu conversei com o primo e entreguei para ele o segundo Congresso Municipal sobre Envelhecimento Ativo, que vai acontecer na cidade de São Paulo, dia 30 de novembro, que vai ser com o tema Cidade Amiga do Idoso. E eu estava questionando, se São Paulo vai ser Cidade Amiga do Idoso, por que Araras também não pode ser? Porque vocês são aqui, são protagonistas, vocês têm voz e têm voto. Não adianta eu, que sou técnica, falar que a pessoa idosa precisa de várias coisas. Se eu não sou idoso, eu não sei quais são as minhas necessidades. Eu sei olhar para vocês como técnicas. Mas mesmo olhando como técnica, a gente precisa que vocês que são idosos tenham voz ativa, tenham poder político para falar, eu sou idosa e eu preciso que melhore isso aqui na minha cidade. E é isso que vai acontecer mais ou menos lá em São Paulo, dia 30, que a gente vai falar sobre políticas públicas. Acho que acabou. Voltou. Sobre práticas de atenção de atividade física. Vai ter uma mesa redonda falando sobre o Estatuto do Idoso. Quantos de vocês aqui já pegaram o Estatuto do Idoso e leram? Quantos já entenderam o que está falando o Estatuto? Mais importante do que ler é entender. É a lei que está protegendo vocês. É isso que está importante agora, que é importante. A Constituição brasileira é muito importante. Quantos de vocês já pegaram, já leram, já entenderam aquilo que está falando? Vocês aqui, eu falei para o primo, que são protagonistas. É vocês que estão tendo a voz e estão representando os idosos aqui dessa cidade. Que é muito importante que isso aconteça. Vai ter premiação de pôster, vai ter pessoas que são referências sobre envelhecimento humano que vão falar nesse congresso. A gente vai falar sobre dança, sobre automassagem, como que massagem é importante também, às vezes, para tirar uma tensão. Vai falar sobre cuidadores de idosos. A gente sabe que o Brasil está envelhecendo. Araras está envelhecendo nisso também. A gente está precisando de cuidadores de idosos. Quem são essas pessoas? O que elas vão fazer? Como que está acontecendo? Vai ser um pouco disso que a gente vai discutir, sobre cognição, memória. A nossa memória, ela falha, mas ela falha até um certo ponto, é normal. Depois disso, já não é mais. A gente pode prevenir isso, a gente pode promover que sejamos mais sadios,
que a gente tenha um envelhecimento mais saudável e não fragilizado. Está surgindo agora o centro-dia. Vocês sabem o que é centro-dia? Qual é o perfil que vai atender? Eu discuti um pouco com ele que centro-dia é para idoso que está fragilizado, idoso que não está muito bem já, que está bem, mas precisa de um suporte. E o idoso ativo, que são vocês que estão aqui hoje representando os idosos de Araras, é centro de convivência, é uma modalidade diferente. A gente tem aqui ILPIs, que são vulgos asilos. Vocês sabem quais são os perfis que essas ILPIs estão precisando? Qual é a atual demanda? Vocês estão participando do CMI, que é o Conselho Municipal do Idoso? Sabe o que isso significa? Foi mais ou menos isso que ele pediu para mim estar aqui falando com vocês. Se tiver alguma dúvida, falei demais, desculpa. Se alguém tiver alguma dúvida, fazer uma pergunta para ela, está à disposição. Se não, você faz o seu encerramento. Mas a gente pode participar, pode ouvir, mas entender melhor, chegar mais perto do assunto? Pode. Vocês podem, vocês têm poder para isso. E se você chegar, vou dar um exemplo, numa reunião do CMI, são os técnicos que estão fazendo. Você levanta a mão e fala assim, eu não estou entendendo, é nossa obrigação olhar para você e explicar isso de uma maneira que você vai entender e você vai conseguir passar isso à frente. Porque esse é o papel do gerontólogo. Pegar a lei, pegar o Estatuto do Idoso, qualquer artigo que você não está entendendo, descrever para você de uma maneira que seja acessível, que você compreenda com palavras mais claras. E isso você vai passar adiante e vai buscar e lutar pelos seus direitos também. Vereador Primos, tem alguma pergunta a fazer? Eu só queria também, chefe. Pode falar. E esse encontro que vai ter, para nós é muito importante, que não foi por acaso que aconteceu, e tanta dificuldade para encontrar assim, as informações a respeito do nosso guia, né? Acabou parando na sua mão. Então, acredito que você é uma pessoa muito importante nessa caminhada, que nós estamos começando agora também, e você começou junto com a gente. Então, esse congresso, segundo congresso, é muito importante. Então, eu sei, acredito que o presidente depois vai ver quem interessa aí, como que a gente vai. Nós temos ainda uns 20 dias, são dia 30, 25 dias, né? Então, eu acho que foi uma hora muito importante acontecer nesse momento. Então, depois o presidente aqui, a gente vai conversar junto e vamos programar para a gente ir. De preferência, a gente quer a sua presença junto lá com a gente, se Deus quiser. Muito obrigado. Agora, mais uma pergunta. Você falou várias vezes do Estatuto do Idoso. Você tem isso para distribuir para nós? Estatuto do Idoso, ele pode ser obtido online pela internet também, ou a gente pode mandar um e-mail e pedir para o Ministério, ele dê exemplares para nós. Isso seria bom você pedir para nós, por gentileza. Posso estar vendo isso também. Caso não consiga, a gente pode estar imprimindo online e distribuindo para as pessoas. A gente agradece, então, a você. E estamos sempre à sua disposição, qualquer comunicado que você tiver para nos dar. Tá bom? Muito obrigada, então. Obrigado. Convido agora o doutor Guilherme para fazer uma palestra sobre o Conselho Municipal do Idoso. Ele como presidente do Conselho Municipal do Idoso. Você tem 10 minutos à sua disposição, doutor Guilherme. Sempre, se algum vereador quiser fazer alguma pergunta, o senhor permite. Dá uma parte. Obrigado. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer o convite feito pelo senhor presidente, senhor Sérgio Assica, que me convidou para tentar palestrar algumas coisas e trazer algumas ideias para vocês. E me sinto muito honrado de estar nesse palanque, falando para pessoas que realmente são importantes para a sociedade. Pode ser que não haja o devido reconhecimento por todos, mas que são de suma importância, são. Tá? Então, quando eu me coloquei como membro do Conselho do Idoso, eu fui lá como representante da OAB, pois sou advogado há 17 anos, militando como advogado, né? E me senti muito à vontade em aceitar o encargo e fui participar da reunião e a eleição do Conselho do Idoso.
Para minha surpresa, me lançaram candidato a presidente e me elegeram. Não sei porquê, mas aceitei com muita boa vontade a missão que me passaram e vou procurar fazer da melhor maneira possível. Se houver alguma falha ou algum tipo de desencontro de informações, eu peço que me desculpem e que vou me esforçar ao máximo para estar atendendo aos anseios e às expectativas de vocês. Bom, o senhor Sérgio, o presidente da Câmara da Terceira Idade, ao me convidar, pediu para me falar, para eu falar a respeito do Estatuto do Idoso. Na verdade, esse Estatuto do Idoso é uma legislação bastante complexa e bastante feroz com relação aos direitos dos idosos. É uma legislação muito bem feita, só que para entendê-las nas suas minúcias, nos seus mínimos detalhes, eu acho que um discurso de 10, 5 minutos não seria o suficiente. Qual foi a minha ideia como presidente do Conselho Municipal do Idoso de Araras, gestão 2013 e 2015? Implementar cursos de capacitação, não só para divulgar a legislação, mas também como trazer uma atividade também para o idoso, porque além de estar conhecendo e tornar-se um prospectador, um veículo de informação, um formador de opinião, ele estaria muito mais preparado para fazê-lo. Então, eu acho que é mais interessante do que simplesmente trazer a leitura do Estatuto, era oferecer um curso para aprender a utilizar o Estatuto, que é isso que eu vou oferecer e vou estar disponibilizando datas e locais para os senhores estarem tendo a oportunidade de conhecer melhor o Conselho Municipal do Idoso, qual é a sua função e, mais do que isso, é conhecer os seus direitos, porque quando a pessoa tem a informação, ela consegue exigir o seu direito. Se você não tem informação, você não sabe nem por que você está brigando, nem por quem você está lutando. Então, acho que o mais importante, como tudo, é a educação, a informação. O discurso hoje em dia está muito ligado à educação, né? O país está falho em muitos setores e volta-se sempre àquela questão. Por que isso acontece no nosso país, que é tão rico de natureza? Porque não temos educação, não temos base. Ou seja, poucos espertos, poucos governantes se estabelecem no poder, manipulam uma população inteira em todas as esferas e ali permanece. E assim não querem que esse povo cresça, se desenvolva e tenha um crescimento natural, um desenvolvimento natural, uma passagem de governos naturais de um para outro. Por quê? Porque não tem informação. Continua-se aquela política do curral. Ou seja, é muito mais fácil oferecer uma bolsa, um chapéu, um chinelo, do que dar educação. É muito mais fácil você dar o peixe do que ensinar a pescar. Você dá o peixe, ele está sempre à sua volta. Se você ensina a pescar, ele vai para o mundo, né? Então, na verdade, o que eu queria aqui com isso? Era informá-los que, assim, existe muito cuidado e muito zelo com relação à terceira idade, pelo menos por minha parte, e acredito que por todos do Conselho, porque ali todos estão com muita garra para trabalhar, na verdade, em função de vocês, e oferecer um curso efetivo para vocês e para toda a população, não só para os vereadores que estão mais ligados à legislação, estão mais acostumados com a legislação, mas também para todos, e transformá-los, além de vereadores da terceira idade, veículos de informação e capacitadores também. Muito obrigado. Bom, e me coloco à disposição para indagações. Tem alguém com alguma dúvida, querer algumas informações? Inclusive, nós podemos convidar, senhor presidente, os novos vereadores a frequentar as reuniões do Conselho da Terceira Idade. Claro, e com isso eu conto sempre com o senhor, porque o senhor, como presidente da Câmara da Terceira Idade e membro do Conselho, estaria divulgando isso de uma forma mais efetiva. Então, mas por gentileza, estão todos convidados. Fornece o endereço e os dias das reuniões para a gente convidar os nobres vereadores. Agora, por um lapso, nossas reuniões são feitas sempre na Casa dos Conselhos. Geralmente é uma vez por mês, todas as quartas-feiras, no horário das 8 horas da manhã, sem fim para acabar. Mas geralmente é em torno de 1h30, 2 horas de reunião, mas são reuniões produtivas e efetivas.
Estão todos convidados a participar e a trazer ideias e complementar o nosso trabalho. Mais uma partezinha. O Conselho do Idoso, nós estamos batendo muito na fiscalização nas casas, certo? Dizer, São Tadeu, Nossa Aparecida e várias outras que tem. Tem várias casas funcionando otimamente bem. Infelizmente, tem umas par delas que está precisando ser fechada, que é onde ele procura ver isso, procura orientar, a gente procura ir para fiscalizar isso e para organizar. É isso, senhor presidente? Sim. Tivemos logo no início dos trabalhos como presidente do Conselho, nós nos deparamos com reuniões com o promotor de justiça, o doutor Leonardo, onde havia uma necessidade premente, uma necessidade urgente de estar fiscalizando e verificando as condições básicas das casas para repouso ou lares de permanência para idosos, de longa permanência. Na verdade, o que houve foi um equívoco da vigilância sanitária, uma orientação que veio da diretoria de Piracicaba, que responde por Araras, que deu uma orientação equivocada, onde houve a liberação das autorizações de funcionamento provisórios para todos que pleitearam, sem a devida apresentação da documentação necessária, ou seja, ficamos com um ano com várias casas abertas, podendo trabalhar, podendo efetivamente cuidar dos idosos, mas sem a documentação necessária ou sem o preparo necessário para estar dirigindo esses tipos de estabelecimentos, que são estabelecimentos particulares. Existem estabelecimentos filantrópicos, sustentados, mas existem estabelecimentos particulares, onde são pagas mensalidades pelas famílias e, na verdade, não se encontra a contrapartida do que se paga. O que se encontra é o descaso, são alimentos mal feitos, idosos mal cuidados, maltratados, muitas vezes, jogados às traças. As famílias não se interessam pelos idosos. A partir do momento que entregou a custódia do idoso a uma casa, a um lar, ele simplesmente se sentir tranquilo e feliz. Fiz minha parte. Deixei a minha mãe, meu pai, meu tio, meu avô, num lar e está sendo bem cuidado. Mentira. Ele simplesmente só está colocando uma venda nos olhos. Porque esses lares, na verdade, muitos deles não têm a mínima condição de sequer abrigar por horas um idoso, ainda mais ao longo de anos. Então, falta-se uma estrutura melhor e, então, a fiscalização tem que ser mais efetiva. Houve uma reunião junto com os membros da Vigilância Sanitária e todos os interessados, onde ficou estabelecido um cronograma de 100 dias para que todos os lares, todas as casas de repouso se adequassem à legislação sanitária. Acredito eu que não vão conseguir cumprir. Acredito eu, porque nem o laudo técnico de avaliação sobre a edificação, que é a parte física, estrutural das casas, eles não têm. Não vai haver tempo hábil para uma aprovação, para uma verificação, nem sequer uma adaptação, uma construção. Muitas vezes será necessário. Não só a parte dos funcionários, que também não são capacitados para estarem lá, para exercerem a função. O número de funcionários é insuficiente. Ou seja, é uma gama de problemas, porque são estabelecimentos complexos de trabalho, porque tratam com pessoas que estão com eminente risco e com dificuldades, não só físicas, mas emocionais também. Então, é todo um trabalho que tem que ser feito por esses estabelecimentos que, de longe, não são feitos. De longe, não são feitos. Então, houve uma emergência de se tratar, de fiscalizar esses estabelecimentos. Por quê? Porque, na falta deles, teríamos que transferir essas pessoas para outras cidades. Você imagina a dificuldade, a pessoa já não recebe visita na própria cidade, de parentes da própria cidade. Imagine em cidades distantes. Como é que você estaria fiscalizando essas condições desses idosos? Hoje, todo mundo aqui, todos aqui presentes, têm condição, se locomovem, fazem todas as suas funções. Um dia, todos nós poderemos passar por uma situação como essa. Então, temos que estar informados e temos que estar sempre fiscalizando, para não deixar que isso se torne o comum. O comum é o bem tratado, não o mal tratado. Certo? Obrigado. Obrigado pela sua presença. E a hora que você tiver alguma coisa mais para nos informar, a Câmara está aí à sua disposição. Muito obrigado. Bom, de qualquer forma, eu agradeço ao convite e vou estar sempre informando o senhor presidente das nossas atividades, dos nossos cronogramas e dos cursos que pretendemos oferecer. Muito obrigado. Eu queria fazer uma pergunta.
Queria fazer uma pergunta. Pois não? Por favor. Do seu ponto de vista, você acabou de falar que fica difícil, né? Mas tem que ter uma saída ou um caminho. Por que eu estou falando isso? Ele tem que se tornar rotativo, ter sempre alguém presente na hora que chamar. Então, às vezes, a gente precisa, não sabe onde procurar. Quando procura, não tem. Então, acho que, não sei, a gente que está com o trunfo na mão, chegar a esse ponto de dizer que fica difícil. Se fica difícil, os outros que estão, né, sem condições já ficam dizendo que não vai acontecer nada. Não, mas eu penso que assim, temos vários locais onde podemos brigar. Primeiro local é o Conselho. Segundo lugar, o Ministério Público. O Ministério Público é o fiscal da lei. Ele é o primeiro a ser informado. E se ele for informado, ele tem que agir. Por obrigação de ofício. Ele não pode simplesmente ouvir e arquivar. Se ele arquivar, ele tem que fundamentar por que arquivou. Então, temos órgãos, sim, de fiscalização efetiva e de cumprimento efetivo em caso emergencial. Então, na intenção, pessoal, quando nós estiver a fazer palestra, Sim, sim. quando eu vou fazer essas palestras, vai ter que convidar todas essas pessoas, do qual a gente tem 3 aqui importantes, né? Tem mais 2 ali, e fazer palestra com esse pessoal, num lugar que há bastante gente, convidar todo mundo para ir educando as pessoas. Hoje as pessoas de todas as idades precisam de catequese, não interessa a idade, né? Claro, concordo com o senhor e justamente esse foi o meu discurso. É capacitar e informar para depois propagar. E a partir dessa data, vocês estão tudo incluídos na nossa necessidade. Está certo. Estaremos e agradeço. Por gentileza, o senhor disse que todas as quartas-feiras, às 8 horas... Não, todas as quartas-feiras mensais, uma vez ao mês. A próxima reunião é dia 13, Aonde? na Casa dos Conselhos. Onde é que fica essa Casa dos Conselhos? Fica na rua Francisco Leite, o número, eu não me recordo. Não é Francisco Leite ali. Ali é Me Marechal corrija Deodoro. então, por favor. Marechal Deodoro. Marechal Deodoro. Marechal Deodoro, na casa do Conselho, antes da sua casa, quase em frente ao Bier. É. Benjamin Constante, perdão. Na sequência... Não fui só eu que não sabia. É porque tem Francisco na Leite, Benjamin na Constante, sequência, eu não sei o Benjamin número. Não, o senhor está correto com relação à divulgação. Acredito que vou levar isso com um conselho do senhor e vou melhorar essa situação com relação à divulgação, tanto dos horários e dos locais onde a gente estaria debatendo todo esse interesse comum. Muito obrigada. Tá, obrigadão. Passaremos à terceira parte. Palavra livre. Uso da palavra por esse vereador por 10 minutos. Passo regimentalmente a presidência ao vereador Coreia. Assumo regimentalmente a presidência. Senhoras vereadores, uma boa tarde a todos. Aos nossos convidados, agradeço a presença do Breno, da Maria Teodora, da menina ali fugiu. Agradeço a presença de vocês. Vou voltar a falar em coisas aonde nós vamos colocar o nosso lixo, que eu falei numa das reuniões aqui. Ninguém quer cadeia na cidade, todo mundo quer cadeia fora da cidade. Aonde que nós vamos colocar esses presos? Eu sou a favor de todo município ter a sua cadeia. A cadeia para aquele que tem, falando em gíria policial, são aqueles capivara, tem 5, 6 metros, tem uma infinidade de coisas. Esse tem que ter uma cadeia, tem que ser cadeia e não albergue. Para ele ir lá passar o fim de semana, para ele sair no Natal, sair no Dia das Crianças. Eu sou contra isso. Desde que ele é um preso, ele tem que pegar a cadeia, ele tem que ser preso. Ele tem que ter conforto, ele tem que ter uma atividade dentro da cadeia. Mas não o que está acontecendo hoje, que ele tem visita íntima, que ele sai no dia da criança, que ele sai no dia dos pais. Eu não concordo com isso.
E nós temos que ter uma outra cadeia para o primeiro crime, o primeiro roubinho de galinha que ele teve, o primeiro sinal de maconha que ele pegou. Esse nós temos que pôr numa escola e procurar endireitar esse. Esse tem condições de endireitar, mas o outro que já tem 20, 30 passagens, tem furto, tem roubo, tem crime, isso tem que ser cadeia, não tem que ser o que está acontecendo hoje, certo? Isso é uma luta minha. Eu acho que nós devemos pedir isso aos nossos representantes, os deputados federais, para mudar essa lei. Porque hoje, o que você vê é que tem muito mais vantagem o bandido do que nós. O filho do bandido recebe 900 e tantos reais por mês. O filho daquele que foi assassinado recebe 270. Você tem tudo essas coisas que estão erradas. Nós estamos dando muito mais valor ao bandido do que nós que pagamos do bandido. A segunda coisa que eu mais bato dentro da cidade é passeio público. A lei do passeio público é 2 metros, no máximo 5 centímetros de queda. Infelizmente, nós temos verdadeiras rampas dentro dos passeios públicos nossos, certo? Inclusive, eu pretendo mais para frente convidar o setor de obras da prefeitura para vir aqui dar uma explicação para nós a esse respeito também. No momento é só, muito obrigado a todos. Devolvo a presidência ao vereador Sérgio. Assumo o regimento da presidência. O segundo vereador a falar é o nosso amigo vereador Primo. 10 minutos. Se algum vereador quiser alguma pergunta, seja obrigado a... Boa tarde a todos. Presidente da mesa, seu presidente, vice-presidente, secretário, e todos os vereadores, todos que acompanham aqui pela nossa Câmara. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a partir de hoje, nós estamos dando os primeiros passos, apesar de já ter, pela segunda vez, aqui como Câmara. Então, nós temos muito trabalho para fazer, e as coisas não acontecem por acaso. A primeira foi uma experiência muito boa, né? Hoje, a gente está se envolvendo em todas as 3 câmaras. Câmara Jovem, e hoje à noite eu podia estar aqui, mas vou ter uma reunião, não vou poder estar aqui, né? Na Câmara também normal, no qual o presidente se apresenta aqui. A gente agradece a presença do presidente. Ele também vai se enganjar também nessas 3 pessoas, né? 3 câmaras. Tudo que nós fizer aqui vai ser em conjunto. Inclusive, quero agradecer a presença de todos, né? E como foi difícil esse guia aqui, nós temos esse guia aqui desde 2007. Esse guia ninguém não conhece ele, ninguém não sabe o que acontece nele. Nós ficamos sem comunicação também, que deu muito trabalho, pela sorte, né? A nossa representante agora foi a primeira a falar, então ela vai estar junto com nós. Ela conseguiu descobrir onde nós pudéssemos ter contato, né? E já foi um passo, né? Até porque, com relação a esse congresso que está aqui, no qual o Breno não chegou, né? Na hora que ela declarou aqui, no dia 2º Congresso Municipal sobre Envelhecimento Ativo, vai ser em São Paulo, dia 30 de novembro. Então, chegou na hora certa, dá tempo, ver quem é que vai querer ir nesse dia, né? Depois da condução, a gente vai ver como que vai fazer. Então, quem tiver interessado, a gente vai junto. Vai ser muito importante. Até que aqui também já, como o presidente da Câmara está junto, então a gente até que pede que vá alguém da Câmara. Se pudesse ir o presidente, era bom, né? Porque vai começar às 8h30 e vai encerrar às 17h. Então, vai ter a palestra aqui com todos que estão aqui.
Aqui vai ter presidente do Conselho, vai ter presidente do Centro Internacional, vai ser professor titular do Departamento de Medicina, vai ter superintendente de Premier, Residências e Hospital, Dr. Samir Salman, diretor Danone Medical, Dr. Cláudia Sturin, e coordenador-geral do programa Ajeita São Paulo. E Vitor Matsuda, esse aqui é japonês. Sabe quando tem japonês no nosso meio, é muito bom isso, porque eles têm muita experiência, né? Do qual eu faço parte, também como esporte. Então, coração, seu presidente Breno, a gente está aqui já convidando alguém, né, nesse dia 30, lá em São Paulo, nós vamos ver como que a gente vai, né? Tem que ser depois. Seu presidente está convidado, né? Então, vê, a sua já está aqui, você vai ver quem pode ir, vai também ajudar nós nessa campanha. E também a Câmara Jovem também vai solicitar também que vá onde porque nós prometemos em trabalhar junto, né? Então, vai ser muito bom. E essas pessoas que começou hoje aqui, como os dois representantes, vai ficar junto com nós também. De preferência também o nosso... Você também está convidado nesse dia. Faço questão que vocês, 2, 3 aí, estejam junto com nós, que vai ser muito bom o dia todo e vai ser tudo aquilo que a gente precisa. Principalmente para vocês que vai ajudar todos os idosos, tá bom? Então, a respeito desse guia, esse guia tem tudo aqui. Nós vamos, a partir dessa data de hoje, também se juntar e conversar a respeito do que tem aqui. Foi feito para um levantamento para ver que esse guia está sendo atualizado. E esse guia ainda não tive como saber. A partir de agora a gente ficou sabendo que estão precisando de um patrocinador para poder fazer essa atualização do guia, porque a cidade de Arara não se encontra nesse guia. Então, está um pouco suspenso, porque está precisando de um patrocinador para fazer todos os guias, que não são a cidade, né? Um patrocinador geral que vai fazer isso, né? Então, esse daqui, depois a gente vai conversar muito sobre isso. Nós vamos ter bastante palestra, que nem eu já falei, né? Comentei. E, se não for assim, nós não vamos a lugar nenhum. A partir dessa Câmara que vai ter que trabalhar. E um procurando o outro, aquele que não sabe onde que o outro anda, tem que convidar, né? E bastante palestra na nossa sede lá. E nós temos muito trabalho para fazer. Então, se tiver alguma pergunta, pode perguntar para mim. As pessoas que estão começando pela primeira vez na Câmara aqui, então, você sabe que a gente fica assustado, chega não quer falar ou não sabe falar. Eu também já estou quase começando, né? Mas é assim mesmo, todo mundo começou assim. Então, chegou uma hora que você não vê hora falar, porque não dá para ficar esperando. Nossa necessidade é muito grande, e eu mesmo não sabia onde que era Conselho do Idoso, promotoria, tem tudo isso. Na cidade de Arara ninguém conhece ninguém. Agora vai estar sendo dado o pontapé onde procurar conselho, e tem mais ainda. Nós tiver que se juntar com o promotor, qualquer um que seja, nós temos que se juntar. Agora, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode perguntar. Se ninguém quer fazer, então, muito obrigado a todos. Consulta o plenário para suspender o intervalo. Quem concorda, permaneça como está. Está suspenso o intervalo. Vamos para a ordem do dia. Não tem nada. A próxima explicação pessoais. Tem alguém inscrito? Ô primo, explicações pessoais, você tem 5 minutos para dar, você pediu. Bom, primeiro só tenho a agradecer pela oportunidade, pela segunda vez estar aqui. A gente não fez praticamente nada na primeira legislatura, mas foi o começo para nós começar tudo de novo. Quando tudo termina ou não tem mais jeito, é a oportunidade para a gente começar tudo novamente.
Então, nós temos muito trabalho pela frente, quem trabalha com, principalmente, o meu braço direito ali a partir de hoje, vocês, né? Então, tem as fontes, né? Precisa ver que eu acompanho o trabalho deles, né? Ali no CREA. Não é fácil. Tem hora que eu vejo as pessoas assim, sem saber o que é que eu vou fazer. Mas, cada vez, a gente aprende mais. Um pouco cada um. Tem gente com experiência, né? Tem gente que está ali naquela vida, mas são profissional. Está precisando de ajuda. Então, a gente está sempre junto nessa luta. E muito obrigado a todos. Passaremos ao termo de encerramento. Não havendo mais, convoco os vereadores da terceira idade para a próxima sessão ordinária, que será realizada na terça-feira, dia 3 de dezembro, às 15 horas. Declaro encerrada a presente sessão. Obrigado a todos. Vão com Deus. Que Deus nos ajude e que no dia 3 estaremos, dia 13, né? Dia 3 de dezembro estaremos aqui. Muito obrigado a todos.